Daqui a pouco vamos ser pontuais aqui para a coisa andar legal. Vamos lá. O Roberto aí, nosso parceiro, proporcionando esse tempo dele aí para esclarecer algumas dúvidas, fazer uma apresentação aqui de um tema bem pertinente, né? Muita gente investe aí e, às vezes, tem dificuldade na hora da declaração. A gente vê até muitos profissionais ali de contabilidade que, às vezes, desconhecem certos pontos específicos sobre os investimentos, né? Então, daqui a pouco aqui a gente vai aprender coisas que a gente pode dar até uma dica quente para os nossos contadores aí que fazem o imposto de renda. E vamos lá, vamos começar. Eu queria só, antes do Roberto colocar aí, fazer uma provocação aqui. Uma vez eu me deparei com uma charge engraçada, mas que a gente tem que pensar bastante, né? Nos faz refletir. Que era de um contribuinte perguntando para um bonequinho que era um leão, principalmente na questão de renda variável, né? Que é bem mais complicado. Tá, e aí, como é que é o imposto? Não sei. Tu é o responsável. Tá, mas e o cálculo? Você faz. Tá, e se eu errar? Eu te multo. Então, para mostrar como é um assunto bem, vamos dizer assim, polêmico, né? O investidor, ele é o responsável por apurar, o responsável pelo cálculo, o responsável pelo pagamento e, teoricamente, se ele for pego numa malha fina aí por algum erro, ele ainda pode ser multado, né? Então, vamos lá, Roberto, te apresenta aí e vamos embora. Vamos lá, então, pessoal. Eu sou Roberto Campos, sou contador, trabalho com contabilidade dentro de um escritório de contabilidade desde os meus 14 anos de idade. Comecei como office boy, cresci dentro do escritório a vida inteira e nos últimos 25 anos eu venho fazendo imposto de renda pessoa física, fiz milhares de declarações de imposto de renda pessoa física. E como eu tenho família que mora na Europa, tenho amigos que moram nos Estados Unidos, já tive casa nos Estados Unidos, um apartamento, já tive casa na Europa. Então, esses movimentos todos me fizeram estudar a legislação de fora, de entrar, de levar para fora, de tributar investimentos fora, de tributar bolsa, porque eu gosto muito de bolsa, opero bolsa desde 2008 em todas as áreas, aí já fiz de tudo, desde o termo do iniciante que perde dinheiro até o cara que sabe o que está fazendo e começa a operar opções com maestria. Fiz todas essas áreas, passei por todos os problemas, perdi dinheiro, como todo mundo perde no início, aprendi que podia compensar prejuízos e aonde pode, onde não pode, e acumulando essa bagagem, eu entendo que poucos contadores no mercado têm essa visão macro do imposto de renda, que engloba o investidor, tanto no Brasil como fora, dentro e fora da Bolsa, na renda fixa e na renda variável. Então, assim, é uma visão que eu tenho pela curiosidade, pela vontade de ir atrás de ganhar dinheiro e de investir em diversas áreas. Isso me trouxe uma bagagem que eu entendo que é muito legal e eu quero compartilhar isso um pouco com vocês. Então, a convite aí do João hoje, eu estou aqui para ensinar para vocês uma passada rápida do que é que tem, o que não tem. E quem tiver dúvidas, tiver dificuldades, eu vou deixar aqui com o João mais tarde, conforme combinado, João, o link para você aí, para quem quiser fazer o curso depois, que quiser aprender com complexidade, quiser aprender tudo que tem para saber, com desconto para os clientes de vocês, tá? Então, esse link vai ficar direto com o João. Aí vocês vêm aí com o pessoal da Black para pegar com o seu assessor o link aí para pedir o desconto, tá? Mas Beleza, Roberto. E só botando aqui, o pessoal, eu esqueci de falar isso no início, a gente tem um chat ali, quem tiver perguntas, alguma dúvida, vai colocando ali que no final a gente vai fazer umas perguntas ali, ou daqui a pouco, no meio da apresentação, se a pergunta for pertinente ao que está sendo apresentado, vamos embora, tá? Isso, eu vou tentar explicar o máximo possível, tá? É que em 1 hora a gente não consegue ensinar tudo que tem para saber de imposto de renda, obviamente que não. Tanto que o meu curso tem, sei lá, 10, 12 horas aí de vídeo. Então, assim, só dos vídeos gravados, mais as aulas ao vivo, que todo dia eu dou 1 hora de aula ao vivo. Então, é muito conteúdo para saber tudo que tem para saber e para você poder
mover de um lado para o outro. Eu entendo que o escritório de vocês dá essa assessoria, né, João? Para alguns que para quem nos pergunta ali, alguns clientes, a gente dá essa assessoria ali do conhecimento que a gente tem, principalmente em renda variável, né, que acaba sendo o ponto mais complicado ali. Mas a gente montou, né? A gente montou em conjunto uma apresentação para ser, vamos dizer, resumida, sucinta, E para ser uma direta, coisa né? Vamos fácil de se ensinar como assimilar, né? fazer. Vai dar para saber o que tem que fazer, com certeza, tá? Então, vou começar aqui, João. Vou botar a apresentação na tela, tá? Ok. E aí a gente vai começar mostrando aqui para o pessoal que a gente vai falar, então, de tributação de investimentos hoje aqui, tá? Aí está o meu currículo. E essa apresentação, João, também eu já te passei ela em PDF, não passei? Você pode compartilhar aí com o pessoal que pedir, tá? O PDF, tá? Beleza, passou sim. Eu gosto de começar essa apresentação falando sobre a diferença entre declarar e pagar, João, porque o pessoal confunde muito. O que eu mais recebo é a pergunta assim: eu tenho que declarar imposto? Então, assim, você não declara imposto, você declara ganhos de capital, lucros. O imposto você paga. São coisas diferentes, tá? Como é que você declara? Você declara, se você está obrigado a declarar imposto de renda, e se você é investidor, muito provavelmente está acima de 300 mil de patrimônio e já está obrigado a declarar só por ter um patrimônio superior a 300 mil reais, você tem que declarar todo e qualquer ganho que você tiver, todos os lucros, todos os patrimônios, tudo que é teu patrimônio que está dentro da sua declaração de bens vai entrar lá para declarar. Agora, pagar é outro caso. Você só paga quando você realiza e se enquadra em alguma das condições de você ter uma base de cálculo de imposto. E nós vamos falar exatamente sobre isso. Você só paga quando há lucros tributáveis depois de compensado prejuízos, dependendo da situação que você está. Então, na renda variável, a gente está falando aqui que ações e ouro, por exemplo, ouro ativo financeiro, você pode compensar lucros com prejuízos, você tem a possibilidade de ter a isenção de 20 mil reais por mês em operações normais, não vale para a operação day trade, mas a operação day trade soma para cálculo dos 20 mil reais de movimentação no mês. Se dentro de um mesmo mês você alienar, que significa vender, dar ou trocar, menos de 20 mil reais em ações, você está direito à isenção nas operações normais, que são aquelas que não são operações day trade. Vale tanto para ouro como para ações separadamente. Então, quem investe em ações e investe em ouro tem direito a 20 mil em cada lado, 20 mil no ouro e 20 mil nas ações. Sempre em operações normais, não tem direito a isenção nenhuma em operações day trade, tá? O day trade tributa na base de 20% de imposto e as operações normais tributam em 15%. E todas as duas estão sujeitas a imposto de renda retido na fonte, 0,005 nas operações normais e 1% no day trade. Mas esse valor não soma lá nos 20, tá? Ele é parte dos 20. Então, se no day trade você paga 20, 1% já ficou retido, você vai compensar esse 1% e vai completar o que faltar, então você só paga mais ou menos 19%, tá? Porque é a diferença que você vai inteirar. E quem tem que calcular, preencher e pagar o DARF é o próprio investidor. Não tem como a Receita, a corretora, ninguém fazer isso para você. Esse cálculo é feito pelo próprio investidor, que tem que todo mês preencher o DARF e pagar até o último dia do mês seguinte ao das operações realizadas. Eu sugiro sempre que use uma planilha de controle, vou falar disso mais à frente, tá? São isentas também aquelas ações que a gente chama de as pequenas anãs da Bolsa, né? Então, a gente tem aqui tem 7 anões, mas a PetroRio saiu dessa lista no dia 29 de janeiro. De fevereiro para cá, a PetroRio não faz mais parte. Eu ainda deixo ela aí por enquanto, porque eu gosto de lembrar que PetroRio saiu. O pessoal não presta atenção e esquece que PetroRio saiu no dia 1º de fevereiro, não tem mais direito à isenção, tá? As outras 6 continuam tendo direito à isenção. PetroRio só tem isenção para quem já estava posicionado antes do dia 29 de janeiro. Quando vender, se vender até dia 31 de dezembro de 2023, essa posição comprada antes de 29 de janeiro terá direito à isenção nos lucros, tá?
E uma coisa muito importante que o pessoal não se atém no detalhe, tá? Essas ações, o prejuízo que você obtiver nas operações com essas ações, você não pode usar para compensar lucro em operações com outras ações, tá? Os prejuízos dessas ações você descarta, os lucros delas são isentas, mas os prejuízos delas são descartados. Você não pode usar eles, prejuízo nessas 6 ações, para você usar para controlar nada da tua operação, tá? Futuros e opções. Futuros e opções aqui nós estamos falando de índice, estamos falando de mini índice, estamos falando de opções mesmo, opções de ações, opções de dólar, opções de outros ativos, tá? Não tem nenhum tipo de isenção, tá? As alíquotas também são day trade 20% e operação normal 15%, tem o mesmo imposto de renda retido na fonte e também é o investidor que tem que calcular, preencher e pagar o DARF, tá? Deixar o cachorro sair do quarto, que o cachorro está enchendo o saco. Esse é o problema da gente estar em home office, né? O cachorro está arrastando o pé na porta e enchendo meu saco. Fundos imobiliários. Fundos imobiliários, pessoal, ele tem uma particularidade, tá? Quando a gente está falando de qualquer uma dessas outras ações, ouro, futuros e opções, tá? Na tua declaração de imposto de renda, eu vou mostrar aqui um anexo, onde você vai estar lá e você vai ver que tem colunas específicas e você pode compensar prejuízo com lucros de uns com os outros. Então, você pode compensar o prejuízo que você teve nas ações com lucro em opção, com lucro em BDR, com lucro em ETF, com lucro em futuros, com lucro em opções. Você compensa todos eles, desde que você esteja no que eu chamo de pilares. São os pilares dessas operações, que é o seguinte: um pilar é a operação normal e um pilar é a day trade. O que é operação normal, Roberto? É tudo que não é operação day trade. Vou definir a operação day trade para você como está na lei. É aquela operação iniciada e terminada no mesmo dia, com o mesmo ativo, numa mesma instituição intermediadora, e tanto faz se foi primeiro uma venda, depois uma compra, ou se foi primeiro uma compra, depois uma venda. Começou e terminou no mesmo dia, na mesma instituição intermediadora, com o mesmo ativo, é um day trade. Não é day trade? Então é operação normal. Ponto. Tá? Então, se você operar dentro desses 2 pilares separadamente, tudo que é operação normal de um lado e tudo que é day trade do outro, você pode compensar o prejuízo de um mês com lucros futuros, nunca para trás, sempre para frente, lucros futuros. Prejuízo de um mês compensa com lucros para frente. E você pode compensar sempre ações, ouro, futuros, opções, BDR, ETF, tudo pode compensar uns com os outros, desde que operação normal com operação normal, day trade com day trade. O fundo imobiliário ele é separado. Ele é separado, tem uma ficha separada para ele na declaração de imposto de renda. Nós vamos ver essa ficha mais à frente, eu vou mostrar. E lá, nessa ficha, você pode compensar lucros e prejuízos de fundo imobiliário com fundo imobiliário na ficha, tá? No mesmo item. E ele não tem direito à isenção dos R$20 mil. Só quem tem direito a essa isenção são ações em operações normais. Então, todo o resto não tem direito a essa isenção. O ganho na compra e venda das cotas de fundo imobiliário. Você tem uma cota, comprou por 100, vendeu por 130, esses 30 que é o ganho de capital entre a compra e a venda, tributa a 20% no mês. Você soma todas as operações do mês, compensando lucros com prejuízos havidos dentro do mês. O que sobrar de saldo é base de cálculo se for positiva. Se for negativa, você lança na ficha para compensar com lucros futuros, tá? Então, é assim Roberto, que funciona. Diga. Isso aí é bom frisar, porque tem muito... O pessoal fala, fundo imobiliário é isento. Sim, os dividendos são isentos. Vou falar nele agora. O ganho não é isento. O ganho não é isento. Vou falar no dividendo agora. Está isento para operações de pessoas físicas desde que o fundo seja negociado exclusivamente em bolsa, tenha mais de 50 cotistas e o cotista que está isento não tenha mais de 10% do fundo. Dentro dessas 3 condições, ele tem direito à isenção do imposto de renda no rendimento que o fundo imobiliário tiver. O que é o rendimento? Por lei, todos os fundos imobiliários são obrigados a distribuir, pelo menos semestralmente, 95% dos lucros que eles tiverem sobrando naquele período. Então, ele tem que apurar um balanço semestral
ver qual é o lucro do semestre e distribuir 95%. O padrão no mercado brasileiro, por uma questão de costume, é que todos os fundos distribuam todos os meses. Agora, na crise, teve um pessoal que falou assim, o fundo parou de distribuir. Ele não parou de distribuir. Ele não tem obrigação de distribuir até o final do semestre. Ele é obrigado até 30 de junho e até 31 de dezembro distribuir semestralmente os lucros apurados, 95% do lucro tem que distribuir. Então, ele pode, por questões de caixa, de risco, falar assim, vamos segurar a distribuição até a gente fechar o balanço do semestre, depois a gente ajusta, para poder ver como é que vai ficar, porque tem uma crise, não sei se todo mundo vai pagar, como é que vai ser, então ele tem o direito de fazer isso, mas ele está obrigado, sim, a no final do semestre ir lá, ver qual foi o lucro e distribuir 95% do lucro apurado no semestre. Esse rendimento, ele é isento desde que o fundo seja operado em bolsa, tenha mais de 50 cotistas e a pessoa que está recebendo o lucro não tenha mais de 10% do fundo. No Brasil, fundos operados na B3, nenhum fundo sai dessa regra no momento. Já teve no passado, quando tem, o fundo tem um prazo para se enquadrar, se ele não se enquadrar, ele é multado lá, ele tem uma trava lá, então eles se enquadram sempre. Eu nunca vi um fundo não se enquadrar operado no teu home broker ou na tua corretora, tá? Se está operado na bolsa, normalmente todos eles estão, tá? E o investidor tem que calcular, preencher e pagar o DARF, tá? Os 20% é a obrigação do investidor fazer esse cálculo. E aí, João, eu tenho até um canal no YouTube aí, nesse PowerPoint que eu te dei, tá sublinhado o meu canal aí, tem um link para o canal lá com o programa Cicalc, para o cara preencher o DARF. Se o cara não souber como preenche, tem o programa Cicalc lá, tem um vídeo que explica como baixar o programa, tem o Cicalc Web na internet para o cara ir lá no programa e preencher o DARF lá e não ter dor de cabeça, tá? Eu vi, Roberto, no final de semana eu dei uma explorada ali, incrível, em 6 minutos aquele vídeo desmistifica um monte de coisa, bem bom mesmo. Facilita muito para quem não conhece, né? Então, eu fiz questão de colocar aqui uma nota de corretagem para as pessoas entenderem mais ou menos como é que funciona essa matemática. A corretora é obrigada a te mandar a nota de corretagem todos os dias que você opera, no dia seguinte ela vai te mandar a nota. E na parte de cima da nota tem as operações que você fez, qual foi o ativo que você vendeu e o preço que você operou. Então, esse preço que está aí é o preço de execução, tá? O que é preço de execução? O preço de execução é aquele valor que efetivamente você pagou por aquela quantidade de ações, quantidade de cotas do fundo que você comprou lá no teu home broker. Então, eventualmente, você vai chegar lá e vai botar, eu quero comprar 1.000 peças de uma ação, 1.000 ações de um determinado tipo. E na hora que você vai comprar, só tem 300 naquele preço, ele faz 300. Aí, daqui a pouco, o preço anda 1 centavo para cima, você vai lá e, pum, eu quero pagar mais 1 centavo. Você vai lá e paga mais 1 centavo. No final, você comprou 1.000 ações, mas comprou em 3 ou 4 preços diferentes. O preço de execução é cada preço a cada quantidade que você fez, vai vir numa linha separada na sua nota de corretagem, tá? E aí vem a pergunta que mais as pessoas têm dúvida, que é quando é que surge a obrigação de pagar? O que é o fato gerador do imposto, tá? O fato gerador do imposto, ele acontece no momento em que você opera. Comprou, vendeu, fechou a operação? Fechei. Vendeu primeiro, depois comprou, fechou a operação? Fechou. Essa operação está completada, o fato gerador do imposto acontece ali se houver lucro na operação, tá? Então, se houver base tributável de imposto, acontece o fato gerador do imposto, tá? A data da execução é a data da operação, é a data em que você efetivamente comprou ou vendeu o ativo. Já a data de liquidação é a data que o dinheiro cai na tua conta. Eventualmente, você vai comprar a ação no último dia do mês, e aí você vai falar assim, eu comprei lá dia 29 de janeiro, que foi uma sexta-feira, mas o dinheiro só caiu na minha conta em fevereiro. Como é que fica? Então, para você calcular a isenção dos 20 mil reais, se aquelas ações estão incluídas ou não nos 20 mil reais, vale a data de execução, a data que você efetivamente fez a venda. Se dentro de janeiro a soma das ações todas que você vendeu passar de 20 mil, você perde a isenção. Se não passar, você tem direito à isenção nas operações normais. Agora, para efeito de pagar o imposto, que dia vai vencer o imposto sobre esse valor? Se esse valor que você foi de janeiro for tributável, essa venda que você fez no último dia tiver no mês de janeiro mais de 20 mil em vendas, então esse valor é tributável. Mas o dinheiro eu recebi dia 2 de fevereiro. Esse valor, você pode pagar o imposto no último dia do mês seguinte ao recebimento do dinheiro.
A base de cálculo dele está feita lá no mês passado, mas eu ganho um prazo para pagar até o final do mês seguinte. Por quê? Porque a legislação toda, quando fala de pessoa física, ela fala em regime de caixa. A pessoa física só paga as coisas quando o dinheiro entra na conta. Quando você tem um imóvel lá e vende ele, faz ganho de capital, mas se você vendeu a prazo, você pode pagar nos meses seguintes ao do recebimento de cada parcela. A legislação trabalha assim para a pessoa física. A legislação não entende que a pessoa física tem que ter dinheiro guardado para pagar imposto. Ela permite que a pessoa física tribute no mês seguinte ao do recebimento do valor. Então, para efeito de pagar, você pode pagar no mês seguinte do recebimento, mas a base de cálculo vai ser no mês da operação. Pode falar lá, João. Não, é que, por um acaso, o cliente me perguntou isso na semana passada e eu falei, não, que eu saiba é referente à execução, foi no último dia, é no mês. Então, a DARF seria período de apuração, vamos supor, fevereiro e vencimento abril? Basicamente, se você pagar na execução, você não está mudando nada, porque você não vai pegar esse valor para somar se é isento ou não no mês que você recebeu, não é isso, tá? É só para efeito de pagar. Então, se você paga no mês seguinte ao do recebimento, você ganhou 30 dias para pagar. Se você pagou no mês da execução, você foi precavido e antecipou o valor. Não muda nada, porque tecnicamente não muda nenhum cálculo, já que o cálculo é feito com base no mês da execução. Você tem direito à isenção ou não no mês da execução. Então, como o imposto ou é 15% ou é 20%, ele está travado nisso. Não muda o percentual porque mudou o mês. E não muda a base porque não mudou o mês, você só ganhou mais 30 dias. Só isso, tá? Tá, não, legal, legal. Quem estava fazendo com base na execução foi precavido e antecipou o pagamento do imposto. Só isso. Mas não altera nada para a pessoa, não, tá? Não tem nenhum erro. E pagar antes, a Receita não reclama, tá? Agora, se pagar depois, tem multa. Tá bom? Aí aqui eu coloquei a definição de operação normal e operação day trade. E eu gosto de enfatizar que operação day trade é aquela operação ou conjugação de operações iniciadas e encerradas no mesmo dia, com o mesmo ativo, em uma mesma instituição intermediadora, na qual a quantidade negociada tenha sido liquidada total ou parcialmente. Essa é a definição que está na normativa da Receita, que explica o que é um day trade, tá? Na apuração do resultado da operação day trade, são considerados pela ordem o primeiro negócio de compra com o primeiro de venda ou o primeiro de venda com o primeiro de compra. E você pode compensar as perdas incorridas em operações day trade entre diversos ativos, opções, ações, desde que sempre day trade com day trade, não pode misturar com operação normal. Roberto, beleza, você falou isso, definiu muito bem day trade, mas não explicou o que é operação normal. É tudo que não for day trade. Não é day trade, é operação normal. Tá claro? Então, vamos lá. Preço médio ponderado. Aqui vem um dado que é importante. Para efeito de calcular o imposto, você precisa saber quanto é que você tem de ganho. Para calcular o ganho, você precisa calcular o preço médio ponderado. O preço médio ponderado é bem simples, gente, não é nada complicado. Parece complicado. A gente lembra lá do colégio, na quarta série, que aprendeu a fazer preço médio ponderado e aquelas contas malucas que a gente fazia quando era criança, que ninguém usou para nada na vida. Bom, agora você vai usar. É bem simples. Você botou lá para vender 1.000 ações da Fleury e botou lá que você topava vender de 23,50 a 24, tanto faz. Dali naquele pedaço ali você aceitava vender. Bota aí 23,50, mas se não pegar, pode pegar até 24, que até 24 eu estou indo. E tinha 200 ações a 23,76, tinha 300 a 23,80 e tinha 500 a 23,82. O seu home broker foi lá e lambeu as três opções, as três posições, e trouxe para você 1.000 ações, sendo que 200 num preço, 300 no outro, 500 no outro. Qual é o preço médio? 200 vezes o preço que pagou, 300 vezes o preço que pagou e 500 vezes o preço que pagou. É aquela continha que está ali embaixo. Você vai somar elas todas, vai dividir pela quantidade, está lá o preço médio, 23,80 vai dar o preço médio desse cálculo aí, tá? Então, por acaso, deu o valor do meio, podia não dar, tá? Deu por acaso aquilo ali. Então, eu até ponho sempre uma observação aí, João, que é uma coisa que eu gosto de falar sempre, que ficar comprando em preço médio mais baixo para reduzir o preço médio não é uma estratégia em si mesmo, tá? Ou seja, quando o cara começa a comprar mais embaixo para diminuir o preço médio, ele já errou a entrada, tá?
Ele já fez bobagem, era melhor ele sair no stop dele e não ficar lá comprando mais embaixo para fazer preço médio. A menos que você seja um buy and hold. Eu quero comprar isso para longuíssimo prazo. Então, se o preço médio está caindo, para mim é bom. Eu compro mais, porque eu sou buy and hold. Eu não estou numa estratégia de swing trade, eu não estou numa estratégia de day trade para ficar fazendo preço médio para baixo. Swing trade e day trade exigem que você tenha um setup, uma entrada, sabendo a hora que vai entrar, a hora que vai sair. Mas buy and hold não. O buy and hold ele pode muito bem. Poxa, eu considero, estudei o balanço da empresa, acho que a empresa é boa, então vou comprar. Se cair, eu compro mais. A empresa é boa, eu estou aqui para comprar, não tem problema. Eu gosto de lembrar isso, porque tem muito iniciante que acha que isso é uma estratégia, comprar mais embaixo para nivelar preço médio. E eu não entendo isso como uma estratégia inteligente, principalmente para iniciante que não sabe o que está fazendo, tá? Eu vou dar uma dica aqui que eu faço para quem é buy and hold mesmo, que o cara que compra e segura. Eu falo, vai segurar essa ação? Vai. Não negociou nada no mês? Faz o seguinte, vende até 20 mil dela e no outro dia vamos tentar recomprar ela. Eu me pergunto, tá, João, mas por que isso? Para aumentar o teu preço médio. Para quê? Porque o dia que tu for se desfazer, tu vai pagar um imposto bem menor. Exato. Né? Excelente estratégia, tá? Eu aconselho muito isso, não só para ações, mas também para o pessoal que opera fora do Brasil, criptomoeda, ações na Bolsa Americana, que você pode fazer 35 mil reais. O dólar subiu a beça, tá? Muita gente tem posições paradas aí em Apple, em ADRs brasileiros fora do Brasil. É excelente ideia ficar vendendo 30 mil, 30 e poucos mil, 32, 33, vai vendendo. Você limpa 300 mil de subida de preço médio aí no final do ano, entendeu? Não é muito em dólar, mas são 50 mil dólares que você arruma para cima, entendeu? No final do ano. Claro que tem o risco de um dia para o outro, a ação pode dar uma disparada, mas, vamos dizer, é um risco. É só você estudar. Vem cá, como é que tá? Você acha que pode ter alguma coisa para amanhã? Não, então vamos fazer, entendeu? E evitar fazer de sexta para segunda. É isso aí, é isso aí. Tá bom? É legal. E lembrar que você só pode fazer isso pelo máximo do mês, né? Se você não vendeu nada no mês, tá chegando os últimos dias do mês, aí lá para 25, 26, você vai lá e faz, tá? É uma boa estratégia, tá? Taxas e emolumentos podem ser deduzidos somados na compra e reduzidos da venda a fim de diminuir o lucro da operação. Esses valores estão na parte de baixo da sua nota de corretagem. Eles estão aqui na parte inferior, tá? Então, sempre use esses valores, mas só tem que lembrar uma coisa. As taxas, os emolumentos e o ISS que você pode deduzir das suas compras e somar nas compras e deduzir das vendas, eles têm que ter sido efetivamente pagos por você. Às vezes aí na nota vem informando, mas ele não foi subtraído da tua conta ainda. Talvez seja 2 dias depois ou 3 dias depois. Então, preste atenção para só fazer conta de taxas que realmente você pagou, para não ter problemas. Normalmente os valores são muito pequenos e nem faz muita diferença no imposto a pagar. Já o imposto de renda retido na fonte, esse você não subtrai, não soma na compra, nem subtrai na venda. Você anota ele, guarda ele separado, você vai usar ele mais lá na frente. Aonde, Roberto? Nós vamos ver aqui agora, ó. Para você calcular e pagar o DARF, você separa as operações normais das operações day trade. É aquela coisa que eu falei, você precisa ter os dois pilares ser bem separados, porque os impostos são diferentes, um é 15%, outro é 20%. Você pega a receita, que é a média ponderada das entradas, menos os preços pagos nas saídas por operação, subtrai desse item 1 as taxas e os emolumentos ISS que você pagou por operação, soma todas as operações, você vai achar a sua base de cálculo. Dessa base de cálculo, você vai tirar 15% se for operação normal, 20% se for day trade, e depois desse imposto que você encontrou, você vai subtrair o imposto de renda retido na fonte no final. Está vendo como ele está separado da taxa e do emolumento? Ele está em outra etapa. Como é que é isso? Vamos ver um cálculo. Eu só fiz uma operação no mês, tá? E foi um day trade. Eu comprei por 12.856, vendi por 14.395,96, tive um lucro de 1.539,96. Desse valor, eu subtraio as despesas, lá que são as minhas taxas, emolumentos e ISS, fiquei com 1.584. Se eu tiver no mês muitas operações, eu vou somar todos esses valores delas, tá? A base de cálculo que eu tenho, como eu só tenho uma operação, são esses 1.501,84. O day trade era 20% de imposto, né? Então, eu vou tirar 20% desse valor, vou subtrair o imposto de renda retido na fonte, que nesse caso aí foi 0,88 centavos, e vou pagar os 299,49, que é o meu imposto a recolher.
Eu botei aqui de novo, João, o link do Cicalc, tá? Que aqui é a parte que a gente está falando de DARF, eu botei o link do Cicalc aqui de novo. E aí tem um exemplo do DARF preenchido aqui. Esse exemplo eu fiz para uma aula que eu dei para o Aliac lá na aula dele lá de Scalp, e está com o nome dele até aqui. O tributo tem que ser recolhido até o último dia útil do mês subsequente ao da liquidação financeira, e o código é 6015. O valor é o valor que você calculou na última etapa que a gente passou aqui agora. Essa aqui é a planilha do Wilson Cunha Ferreira, é um parceiro que eu conheci ele através do André Moraes, aí naquele curso do André, na mentoria do André. A planilha que o André usa foi desenvolvida por ele. Ele me procurou, me conheceu através do André Moraes, me procurou para pedir para eu avaliar se estava tudo certo em termos de tributação na planilha dele. Nós fizemos um estudo, acertamos alguns detalhes que estavam meio dúbios e botamos todas as opções possíveis. A planilha é perfeita. Eu não quero nem fazer uma planilha diferente, porque seria reinventar a roda. A planilha contempla todos os casos, contempla fundos de investimento imobiliário, contempla ações, opções, termos, tudo que você precisa operar no dia a dia, inclusive boi e milho, tá? Ela opera, ela trabalha com isso também. E a planilha é gratuita, não custa nada, é só entrar no canal dele, baixar, tem os vídeos que ensinam a preencher, e quem quiser contribuir, ele deixou um link ali para a pessoa entrar lá e fazer uma contribuição, uma doação, se quiser, não é obrigatória, a planilha realmente é gratuita e ele faz um excelente trabalho, tá? E o outro lado é a calculadora automática. Aí a pessoa fala assim, mas você acha que eu devo ter calculadora automática ou eu devo usar a planilha? Eu acho que a pessoa deve ter as duas coisas. Por quê? Porque se você se considera um operador, um trader, uma pessoa que realmente está operando bolsa, no dia a dia, conforme você está operando, eu sugiro que você lance a planilha. Vai fazendo, operou no dia, durante o dia, você está operando? Operei. Lança na planilha cada operação que você fizer. Tá? No dia seguinte de manhã, você vai receber a nota de corretagem da corretora. Você vai lá e confere com a tua planilha. Bateu? Bateu, tá tudo certo. Não bateu, já reclama com a corretora, porque pode ter diferença. Vamos ver onde é que está o problema. Tá? Acertou as planilhas, as notas de corretagem estão todas certinhas? Tá. No final do mês, a tua planilha calculadora automática, no caso aqui eu estou sugerindo a IR Trade, que é uma excelente calculadora, você pega ela lá e vê o resumo dela com o DARF, quanto é que deu. Bateu com a tua planilha? Bateu. Das 10, você agora tem certeza de que a IR Trade não errou, de que você não errou e de que todos os cálculos que você fez estão certos, a IR Trade também. Por que você fala isso? Porque, às vezes, pode ter uma nota de corretagem que veio faltando alguma coisa, pode ter uma operação por exemplo, de IPO, que não tem nota de corretagem, a calculadora pode não ter pego por algum motivo. Então, eu sugiro sempre que confira uma coisa com a outra para você ter uma checagem. Sempre é bom ter dois para você saber qual deles. E se os dois estiverem diferentes, você confere para ver qual que está certo. Eu sugiro sempre assim, tá? Tá, e Roberto, só para voltar ali que tu colocou IR Trade, até para divulgar para o pessoal, a gente fez agora, no mês passado, uma parceria com a IR Trade. Eu pesquisei durante um bom tempo todas as calculadoras que tem no mercado aí. Achei a IR Trade o sistema mais amigável ali, mais fácil. E então os clientes da Black têm um cupom que, se quiser assinar a IR Trade ali, usa esse cupom e vai ter um desconto. E eles têm diversas modalidades. Tem uma modalidade que tu manda as notas de corretagem, quer dizer, não manda notas de corretagem, eles disponibilizam um programa para você fazer o cálculo. E tem outro que tu não faz absolutamente nada, tu só manda as notas de corretagem para eles calculam e te mandam a DARF no final do mês. Para quem opera muito, é bem legal, bem legal. Para quem opera muito é fundamental, eu diria, tá? Agora, para quem opera pouco, eu acho que é bem legal. Mas para quem opera muito, é fundamental. Quem não opera muito e não tem alguém para ajudar a conferir os cálculos, corre o risco de errar em alguma coisa. Ontem mesmo eu passei mais de 2 horas no telefone aqui num call, né, ao vivo, com vídeo e tudo, com um cliente meu que está lá no Rio de Janeiro fazendo conta, né? Porque ele achou uma diferença de 900 mil reais, ele não sabe onde está. Então, mas 900 mil reais é bicho. Quando você opera 5 milhões, você tem diferença desse tamanho, entendeu? São números grandes. E a gente foi descobrir o que era. São operações de put que ele foi exercido, e aí, num desse exercício, ele não calculou um troço direito. Dá uma diferença de 900 mil reais no ano. Entendeu? Então, assim... E só para você fala, como é que o cara errou 900 mil reais, né? Não é um número pequeno.
Cara, acontece. E só para desmistificar, às vezes a pessoa pode pensar, tá, mas isso é um serviço muito caro. Esse aí que eles fazem tudo para o cliente, tu só manda a nota de corretagem, o extrato e a tua posição do mês. Com um desconto, sai menos de R$ 50 no mês. Se for ver, daqui a pouco um trade ali paga 2 anos de calculadora. Vale muito a pena, assim, eu sou Tá? muito partidário de que você tenha as duas coisas, sabe? De que você tenha tanto a calculadora como a sua planilha, porque eu acho que é importante para você saber o que você está fazendo e não correr o risco de dar mole, né? De perder a mão aí da coisa, tá? Sim. Então, aqui, para quem não me conhece, né, eu tenho um canal no YouTube, foi o canal que o João falou que ele foi lá dar uma olhada, tem vários vídeos aí que ensinam coisas diferentes, os links, normalmente eu já coloco eles aí na apresentação, então tem alguns links aí para quem quiser, e eu dou um curso de imposto de renda pessoa física para quem quiser entender profundamente como funcionar, tá? Então, para quem quiser entrar a fundo e saber como funciona o imposto de renda pessoa física, e aí é genérico, não estou falando só de bolsa, eu falo de criptomoeda, eu falo de ações no exterior, eu falo de bens no exterior, casas que você tem aí em Orlando, na Europa, receber uma herança, eu falo de espólio, falecido, parente, pai, mãe que faleceu, tem que fazer inventário. Tudo isso está englobado nesse curso, é um curso completo. Estou deixando o link com o João com 20% de desconto para o pessoal aí que trabalha com vocês, tá? E eu aqui vou falar agora como é que declara, tá? Dividendos. Onde é que declara dividendos? Dividendos, você precisa pegar o informe de rendimentos com a empresa que te pagou os dividendos e lançar ele na ficha de rendimentos isentos e não tributáveis, código 09, lucros e dividendos recebidos, tá? Então, aqui você vai botar, vai escolher o seu beneficiário, que que vai ser o seu nome lá, com o seu CPF, vai aparecer titular, vai botar lá. CNPJ da fonte pagadora está lá no informe de rendimentos, assim como o nome da fonte pagadora e o valor que foi pago. Se você tiver dividendos não pagos, às vezes aparece lá, dividendos pagos, dividendos não pagos. Esse dividendo não pago, ele vai lá para a sua declaração de bens, tá? Você pode botar código 99 e botar lá e explicar. São dividendos que já foram na minha declaração de rendimentos isentos, eles foram recebidos, mas não foram pagos para mim. Então, eu estou com direitos creditórios, eu estou com direitos a receber. Você vai lá e lança na tua declaração de bens. Normalmente são valores bem pequenos, então não faz nem muita diferença, mas o lançamento correto é dessa forma, tá? O juros sobre capital próprio é na ficha de rendimentos sujeitos à tributação exclusiva, código 10, tá? Mesma coisa, deve vir lá no informe de rendimentos da empresa, vai vir com o CNPJ da empresa, nome da empresa, pegue o informe para lançar corretamente e também ele pode vir do mesmo jeito com saldo a pagar. Se vier a pagar, não pode ir lá, juros JCP não pago. Você pode ir lá e lançar na sua declaração de bens, código 99 lá também. Saldos em bancos e corretoras, eu não botei o código aqui na imagem porque são dois códigos diferentes. Saldos de bancos é 61, saldo de corretora você vai botar em 69 se você não tiver lá CNPJ e número de conta. Algumas corretoras não têm número de conta, não tem algumas coisas, mas normalmente XP, Rico e Clear, elas têm tudo. Você pode botar 61, 62, 69. 62 é no exterior, tá? E botar lá o código e discriminar. Saldo na minha corretora, parado lá na conta, valor tanto, bancos e corretoras, você põe o saldo aí. Ações em carteira. Em 31 de dezembro, né, você vai tirar o extrato lá da corretora, vai vir lá, posição em 30/12. Os saldos de ações que você tinha em 30/12 tem que ser lançado na declaração de bens e direitos. Pelo total, é uma fotografia do último dia do ano, tá? Você vai lançar lá código 31, é o código de ações, tá? Você vai lançar lá o código das ações e vai botar. Quando você abrir o código 31, vai aparecer ali o CNPJ. Essa imagem está sem porque está sem o código ali. Você, quando botar código 31, abre lá CNPJ para você botar. Você vai botar o CNPJ da empresa e vai botar a discriminação lá direitinho. Já vai aparecer e vai botar o total que você tinha. Atenção que o saldo que você tem que pôr ali no final do ano, tá? O saldo que você põe ali em 31/12/2020 é o saldo, aquele valor pelo preço de compra, é o preço médio ponderado multiplicado pela quantidade que você tem, tá? Não é o valor das ações em 31/12. Esse valor não é atualizável, ele fica parado e congelado pelo valor que você comprou. Mas, Roberto, eu comprei essas ações há 5 anos,
elas valiam R$10, agora elas valem 40. Pois é, aqui fica R$10 até você vender, porque essa diferença é a diferença que é tributável. É exatamente isso que a Receita quer. O valor de custo aqui, para quando você vender, você vai pagar o lucro sobre a diferença entre o que custou e o que você vendeu, tá? É assim que funciona. O imposto é sobre a diferença entre quanto custou e quanto você vendeu. Se você pega o preço médio ponderado, vai botar na discriminação 1.000 ações PETR4 adquiridas a R$16, preço médio ponderado de R$16, e vai botar lá 1.600, 1.000 ações, né? Vai dar R$16.000. Vai botar lá o valor. E vai ficar repetindo esse valor. Se você não comprar mais nem vender nada, todo ano você só vai repetir. Vai repetir o valor, vai repetindo o valor. Mas aí o preço está mudando. Isso não quer dizer nada para você. Enquanto você não comprar mais para somar nesse valor, ou vender uma parte para diminuir nesse valor, você não mexe nesse número. O número é sempre o mesmo, tá? E só para frisar, Roberto, porque o pessoal sempre pergunta, tá, como é que eu sei? É o controle pela nota de corretagem, né? E Sim. o que a XP fez esse ano foi desenvolver uma ferramenta onde o cliente logado e a gente aqui, a gente sabe o preço médio pago. Ela desenvolveu isso para dar essa facilitada. Só que, realmente, quando a pessoa vai lá tirar a posição da carteira em 31/12, não aparece isso, né? Não, Então, aparece a pessoa atualizado o valor. não aparece atualizado o valor do histórico lá. Mas se ela não comprou nada até, vamos dizer, de 31/12 até aqui, ela pode se basear por aquele preço médio que aparece no aplicativo ali, né? É uma Joia, ajuda. joia. Agora, o imposto pago é onde eu falei que eu ia mostrar mais à frente, que tem duas colunas claramente, tá? Eu imagino que quem está aí num laptop ou numa tela de telefone deve estar muito pequenininho, não dá para ver, tá? Mas se você depois, o João vai disponibilizar aí o PowerPoint, você pode dar zoom e ver melhor, tá? Aqui tem duas colunas bem claramente no formulário, tá? Uma é de operações normais, a outra é de operação day trade, e elas são as colunas que eu falei. Se você olhar aqui em cada trecho desse aqui, que está na horizontal, cada trecho horizontal você vai falar aqui de ações, vai falar de opções, vai falar de futuros, vai falar de termos. Cada trecho desse é um pedaço e cada coluna é uma coluna de operação normal e uma coluna de operação day trade. Prejuízos compensam de cima para baixo desde que você respeite a coluna. Operou na coluna, operou no pilar de operação normal, compensa prejuízo com lucro. Operou no pilar de day trade, compensa prejuízo com lucro. O que não pode misturar day trade com operação normal, tá? Pode misturar os tipos de operação, ação, BDR, ETF. E para quem compra BDR e ETF e não sabe onde pôr, pode somar com as ações na primeira parte do formulário, tá? Sem problema nenhum. E é aqui que você compensa os impostos também que você tiver de retido na fonte, se tiver algum aí que ficou preso no final do mês, tá? O prejuízo acumulado que você tiver do ano anterior, você vai lançar aqui. Aqui tem um vazio aqui nessa linha para você lançar o prejuízo acumulado do ano anterior e ele vai compensando mês a mês os prejuízos para frente, nunca para trás, sempre para frente. Aqui na esquerda tem os meses, janeiro, fevereiro, março até dezembro, e ele vai passando ponto a ponto. Isso aqui está na ficha renda variável da sua declaração de imposto de renda. Do lado esquerdo, na parte de baixo lá das fichas, você vai olhando, vai aparecer renda variável, e aí você vai ter a ficha tanto de imposto de renda como de fundos de investimentos imobiliários. Os ganhos de fundo de investimento imobiliário tem uma ficha aqui também, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Os fundos Roberto, de... Roberto, eu só queria interromper por causa que teve uma pergunta bem pertinente ali ao momento. Uma pergunta aqui da Cláudia perguntando se o valor da compra das ações nos bens e direitos deve incluir as despesas. Sim, o preço médio ponderado inclui o custo, que é o preço médio ponderado delas, inclui as despesas também, tá? Sim. Tá, beleza. Só para a gente responder a Cláudia, É que estava bem no importante, momento pessoal, ali. lembrar disso aqui, tá? É que quando você fala aqui de ações em carteira do preço médio ponderado inclui tudo, porque é comum, por exemplo, quantas pessoas aí não falam assim, o meu pai, quando faleceu, tinha umas ações da Petrobras que ele nem sabe quando ele comprou, tem 10 anos, 15 anos. Como é que você vai lembrar o custo que foi lá atrás? Porque está ali, na descrição da declaração de imposto de renda. Se você tem aquilo ali, pode ter 20 anos passados que você vai saber quanto foi, está lá. Aí tem gente, por exemplo, que comprou Petrobras quando o Petrobras estava R$50 lá no topo, não sei em que ano. E aí o cara hoje não vende, não larga, por quê? Porque está esperando voltar para os R$50, entendeu?
E aí, faz o quê? Faz 10 anos, faz 15 anos, quanto eu paguei? Está aí na descrição, você sabe quanto você pagou. Qual foi o preço que você pagou? Você sabe a partir de onde você vai ter lucro e até onde você não tem lucro, entendeu? É por aí. Sim. Tá? Fundo de reinvestimento imobiliário e fundo de renda fixa, você vai lançar em bens e direitos. O fundo de investimento imobiliário, o código é 73. Os fundos de renda fixa, o código 71 e o código 72, se for curto prazo e longo prazo. E se você não souber qual é a série de curto prazo ou de longo prazo, eu não sei onde eu boto. Bota em 79, que é outros fundos, que não vai estar errado. A Receita não vai criar problema se você errar o código pura e simplesmente aqui, tá? Desde que o fundo esteja lançado aqui, não tem problema. E os rendimentos de renda fixa, você vai lançar em rendimentos sujeitos à tributação exclusiva e definitiva, código 06, rendimentos de aplicação financeira. Você vai buscar lá no CNPJ da fonte pagadora. Para quem é cliente aí da XP Rico e Clear, no extrato que você vai puxar lá no informe de rendimentos, ela vai botar o CNPJ da XP, porque ela é a fiduciária, ela é a administradora, ou ela é a entidade intermediadora, e ela bota o CNPJ dela. Normalmente é esse aí que você vai encontrar lá, tá? Roberto, no caso da renda fixa, é a mesma coisa das ações. O fato gerador do imposto é a venda do ativo da renda fixa. Se não vendeu, não tem essa guia. É isso, né? Enquanto você não realizar o lucro, não tem nada para pagar. Agora, na renda fixa, tem um detalhe, né? A renda fixa, o investidor não precisa gerar guia nenhuma para pagar. Na renda fixa, a própria corretora vai reter o imposto e recolher. Então, eu nem me preocupo em explicar como é que funciona, porque o investidor não precisa se preocupar com renda fixa, tá? Só com o fundo imobiliário. O fundo imobiliário, eu já tinha falado nele lá atrás, tá? Mas na renda fixa, o investidor não precisa se preocupar com ele, porque ele vai estar retido exclusivamente na fonte. A própria corretora vai fazer esse trabalho, tá? Os rendimentos de fundo imobiliário já não. Rendimento que é aquele que a gente falou que é isento, que tem 95% que ser distribuído a cada 6 meses, ele é isento, vai na ficha 26 outros, na ficha de rendimentos isentos, código 26 outros, porque a Receita ainda não criou um código específico para ele, então a gente coloca em outros lá, tá? Vai colocar o CNPJ, muito provavelmente também vai vir o CNPJ da XP aí, tá? Para você lançar, porque é ela que paga, né? Quando paga, que os rendimentos isentos aqui, e vão vir aqui. Já o ganho de capital em fundo imobiliário é outra coisa, lembra daquilo? 20% tributável, o investidor tem que fazer a guia. Aqui a gente está falando de rendimento, tá? Não está falando do ganho de capital, não, tá? O ganho de capital e o rendimento que tiver em renda fixa, você não se preocupa que a corretora vai fazer isso aí para você. Aqui tem os meus contatos, mas antes de chegar aqui, eu vou fazer uma coisa aqui para vocês. Deixa eu trocar aqui o compartilhamento de tela. Deixa eu trocar aqui o compartilhamento de tela. Eu vou puxar ele aqui para o programa de imposto de renda, que eu quero aproveitar aqui e mostrar duas coisas que não estão nesses slides, que é quando a gente fala aqui de PGBL e VGBL, que muita gente tem aí PGBL e VGBL, tá? Aqui, ó, eu fiz um exemplo de VGBL, tá? O VGBL, ele vai na declaração de bens e direitos, tá? Código 97. Tá dando para ver aí, João? Tá na tela, tá bom? Tá. Então, o código do VGBL é 97 e você vai lançando aqui de acordo com o que vem no seu extrato lá, tá? Então, tem o extrato da corretora ou do banco, onde você tem lá o fundo de previdência, ele vai vir lá com os saldos em 31/12, você vai lançando eles aí, tá? Então, é assim que você lança. E os rendimentos? Se você sacar o VGBL, normalmente, a parte que estava aqui, ele não vai para lugar nenhum, porque você sacou 20 mil reais. A parte que foi você que aportou já estava tributada, ela não vai aparecer como rendimento tributável em lugar nenhum, tá? Ela vai simplesmente sumir daqui. E a parte que é tributável, ela vai vir no seu informe de rendimento, ou em rendimentos de pessoa jurídica, ou em rendimentos isentos não tributáveis. Vai depender de como é que está a tributação, dependendo de como você optou. Porque você pode ter a tributação, como é que chama? Tributação decrescente, chama como é? Progressiva ou regressiva. Então, se a tributação for progressiva, ela tem uma forma de tributar, se ela for regressiva, tem outra, pode ter uma parte que está isenta, outra parte que não está, e aí o próprio informe de rendimentos, você vai buscar o informe para fazer exatamente conforme está declarado no informe de rendimento. Se o informe de rendimento trouxer que é tributável de pessoa jurídica,
você vai lançar aqui em rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica, vai botar o CNPJ da fonte pagadora que está lá no informe, o nome da fonte pagadora e os valores aí na fonte pagadora. Se ele vier como isentos, você vai lançar aqui em isentos. Se não achar o campo específico, põe em outros lá. Pode ser que não tenha um campo específico para aquele formato que você está operando, tá? Normalmente vai ser isso ou tributado exclusivamente na fonte. Quando você tem a regressiva, o que é tributado na regressiva normalmente vem aqui em tributado exclusivamente na fonte. E também não vai ter um código. Você vai botar em outros lá e vai escrever aí que são rendimentos tributados exclusivamente na fonte referente a fundos de previdência, tá? Ah, mas aqui tem rendimento de aplicação financeira. Fundo de previdência na aplicação financeira? Você pode colocar aqui. Eu não gosto de colocar aqui porque eu não considero fundo de previdência uma aplicação. É uma maneira de eu juntar dinheiro para minha aposentadoria, isso não é bem uma aplicação. Então, eu não costumo colocar no 06. Mas tem gente que acha que deve ser 06, tem interpretação diferente. Se você preferir botar no 06, pode botar também. É o que eu falei antes. Desde que você declare e pague o imposto, se você botou no código errado dentro da ficha certa, está na ficha de rendimentos sujeitos? Está. Ah, mas você errou o código. Isso é um problema pequeno, a Receita vai ajustar para você, não vai te dar dor de cabeça, tá? Ela sabe o que é pelo código do CNPJ da fonte pagadora, ela tem o CNAE, que é o Código Nacional de Atividade, ela sabe direitinho do que você está falando pelo CNPJ da empresa, tá? Então, ela não costuma criar problema com isso, não. Basicamente, pessoal, era isso aí que a gente tinha, tá? Que eu quero fazer aqui? Eu quero... é isso aqui. E podemos abrir aí para perguntas, né, pessoal? Boa, Roberto. Já vou te passar aqui algumas perguntas que fizeram, tá? Aqui pelo chat. O Maurício perguntou ali que, no que se refere ao período que eu pago de cada mês, será comprovado na declaração de imposto de renda do ano seguinte. Ou seja, tudo que ele pagou em 2020, ele vai ter que botar na declaração de 2021 de renda variável. Vamos lá. É isso, né? Isso aí é uma coisa que eu falo no meu curso. No curso que eu dou de imposto de renda, eu dou isso logo na primeira aula, tá? Que é uma coisa que muita gente tem dúvida. E eu gosto sempre de lembrar o seguinte: o imposto de renda, a declaração de imposto de renda anual, é um relatório do que aconteceu no ano passado. Quando você está fazendo o imposto de renda de 2021, você está meramente preenchendo um formulário eletrônico dizendo para a Receita assim: foi isso aqui que aconteceu. Você não tem mais poderes para alterar o valor, você não pode mudar o imposto que você vai pagar, você não pode mudar nada, porque você está meramente relatando fatos ocorridos entre 1º de janeiro de um ano e 31 de dezembro de um ano. Então, se você quiser diminuir o imposto que você vai pagar no seu imposto de renda de 2022, você precisa se preocupar agora em fazer um fundo de previdência para você ter direito, se você faz um PGBL que tem direito aos 12% de desconto da tua base de cálculo, você precisa se preocupar em fazer esse cálculo agora e recolher em 2021, porque em 2022 você não tem mais como mudar. Você fala assim: eu quero agora em 2021 diminuir o imposto que eu vou pagar fazendo um aporte no meu plano do ano passado. Como que você vai andar para trás? É impossível. Mas se você planejou com antecedência, você já fez essa contribuição, você já sabe quanto mais ou menos seria seus 12%. Se você deixar para fazer esse aporte no final do ano, em dezembro, você tem um cálculo muito bom, muito aproximado de quanto era o total. Se você é uma pessoa que é empregada, que todo mês recebe o mesmo valor, ou que é um empresário que todo mês tem uma retirada mais ou menos do mesmo valor, você pode ir fazendo aportes mensais, que você sabe muito próximo do real quanto é que você vai ter de ganho no ano, então você vai todo mês botando 10% lá, no final do ano você faz o ajuste para ter 12% do total e vai botando tudo para dentro do seu plano de previdência para reduzir a sua base de cálculo no ano que vem. Então, o imposto de renda é sempre feito no ano anterior e reportado em março, abril do ano seguinte. Então, sim, a resposta é: tudo o que aconteceu ano passado você vai reportar agora. O imposto já foi pago no mês seguinte à ocorrência dos fatos geradores na renda variável, tá? E nos ganhos de capital, seja ele venda de imóvel, rendimentos no exterior, ações no exterior,
criptomoedas, isso é tudo pago no mês seguinte ao vencido. É assim que a Receita Federal opera com a pessoa física, antecipando o imposto e jogando ele para reportar os fatos na declaração do ano seguinte. Respondeu a pergunta, João? Sim, sim. Então, resumindo, né? É isso aí. Operou em 2020, fez os pagamentos do DARF e detalha esses pagamentos na declaração agora, né? E quem operou uma opção, uma ação, um fracionário, falando fracionário, comprou uma ação, comprou um BDR, comprou uma cota de um fundo imobiliário, está obrigado a declarar imposto de renda. Operou em renda variável, ou seja, R$10, foi lá e comprou no fracionário uma ação da Oi a R$2, está obrigado a declarar imposto de renda. É uma das condições de obrigatoriedade, tá? Tá. E olha só, eu vi essa pergunta que eu achei bem interessante, fiquei curioso também, né? Porque o que acontece? O código de ganho em renda variável é o mesmo, a DARF, o código é o 6015, né? Sim. E o Maurício pergunta aqui, caso ele tenha lucro em fundo imobiliário e em ações no mesmo mês, ele vai recolher uma DARF com o código 6015 ou tem que ser separado, já que é separado ali a hora de... Não, você pode recolher uma DARF com código 6015 para tudo o que for renda variável, tá? Tudo. Por isso é que é importante você ter uma planilha de controle, para você saber quanto é que é de cada coisa. No final do ano, amanhã a Receita, daqui a 3, 4 anos, a Receita te intima e fala assim, vem aqui me explicar se esse imposto aqui está certo. Como é que você vai explicar? Ah, eu peguei lá da minha calculadora, que eu nem tenho mais, eu já cancelei, contratei outra. Como é que você vai lá buscar na calculadora? Putz, que confusão, gente. Eu agora vou ter que ligar lá para os caras da calculadora que eu tinha, pegar um relatório. Não, cara, você tem uma planilha de controle que você guardou ela. Você vai levar a planilha num pendrive, vai abrir lá no computador na frente do fiscal, vai mostrar para ele, está aqui minha operação do ano todo, pode ver aí, está tudo certo. Tenha uma planilha de controle. Então, se ele teve ganho em fundo imobiliário e em ação, ele paga um DARF só com o código 6015. Eu vou mostrar aqui uma coisa na tela para ficar mais claro para vocês. Tá vendo o DARF aqui? Sim. O DARF ele tem número do CPF da pessoa, o mês, que é o período de apuração, o primeiro campo lá no alto, o número do CPF da pessoa, o código da Receita, a data do vencimento e o valor, tá? Se você tiver ganho em fundo imobiliário e ganho em ações ou opções, o DARF vai ser exatamente igual, a única coisa que vai mudar é o valor do principal. Então, tanto faz se você pagar 10 DARFs ou um DARF só, eles vão parar no mesmo lugar, na tua conta corrente dentro da Receita, com o seu CPF e aquele código. Cada pessoa tem uma conta corrente dentro da Receita ordenada por CPF, código de Receita, e lá vai ter os pagamentos mês a mês que você fizer para cada CPF conjugado com código de Receita. Então, é assim que eles controlam. Vai tudo somar no mesmo buraco. Então, tanto faz, se você pagar 10 DARFs, vai cair no mesmo lugar. Tá. Olha só, outra pergunta aí do Maurício. Como e onde declarar os rendimentos com aluguéis de ações? Rendimentos com aluguéis de ações são renda fixa, tá? Rendimentos de tributados exclusivamente na fonte ou isento, dependendo de como é que for lá, mas você vai pegar o informe de rendimentos com quem alugou, né? Com quem te pagou, com a corretora que te pagou, e tem que vir no informe de rendimentos lá, é renda fixa. O imposto de renda é retido na fonte, exclusivamente na fonte, e vai vir para a ficha de rendimentos tributados exclusivamente na fonte. Vai vir lá, tá? Tá, é renda beleza. fixa. Olha só, o Felipe também perguntou o seguinte aqui, ó, para tu dar uma palhinha sobre investimento no exterior. Ele botou uma situação. Após fazer uma venda de ações no exterior, o valor vai ficar na conta corrente sem rendimento. Ele perguntou, tributo a variação cambial positiva destes valores em conta corrente, se houver, até a próxima aquisição de ações? Ele vendeu... O valor que não está aplicado na conta corrente não tributa a variação patrimonial, tá? O valor que está pagado na conta corrente é variação cambial, não tem variação cambial, tá? O valor que não está aplicado. Cuidado que tem uns bancos lá nos Estados Unidos agora que estão com essa gracinha de aplicar em tesouro direto americano lá, o tesouro americano direto, o saldo da conta. Se aplicar, tributa a variação cambial toda, o que é muito pior, porque às vezes não rende porcaria nenhuma no tesouro, mas rende no dólar, tá? Então, não deixa ficar aplicado que não vale a pena, tá?
Agora, cuidado que o ganho nas ações no exterior tributa lá no programa de ganho de capital. Não tem nada a ver com renda variável, não pode compensar prejuízo, tá? O que o pessoal não sabe, muita gente não vê. Quando você está operando nos Estados Unidos, e tem gente operando day trade nos Estados Unidos lá, tá? Você não pode compensar prejuízo. Então, você comprou a ação de manhã, vendeu à tarde, deu prejuízo. Você foi lá e comprou de novo, ganhou dinheiro com ela. Quanto você ganhou? Eu perdi de manhã $1.000, de tarde ganhei $800, tá? Você vai tributar os 800 e não pode compensar os 1.000 de prejuízo, tá? Vai tributar as operações que deram lucro e as operações negativas você descarta, não compensa os prejuízos. Então, se no fim do mês você fez 20 operações, 10 deram lucro e 10 deram prejuízo, todas elas deram 1.000 de lucro e 1.000 de prejuízo, você terminou o mês no 0 a 0. Mas para a Receita Federal você tem $10.000 para pagar de imposto aí, tá? Sim. Na base de cálculo, né? Vai pagar $1.500, tá? Tá. Vamos ver. A princípio, não temos mais perguntas aqui. Não sei se você quer fazer algumas considerações finais também. Chegou aí, completamos 1 hora. Vou botar aqui para vocês. Espera aí, só botar aqui uma coisa que eu acho que é importante. Vou deixar aqui para vocês os meus contatos, tá? Então, tem o meu canal lá do YouTube, tá? Esses itens que estão sublinhados aí no PDF que está com o João, ele distribuindo aí para vocês, vocês podem clicar em todos esses links que estão sublinhados aí. O Perguntas e Respostas é um arquivo da Receita que tem 700 perguntas respondidas já. Então, quem tem dúvida, tem várias dúvidas lá respondidas. A Instrução Normativa da Receita Federal 1585 de 2015 é uma instrução que engloba toda a regulamentação de renda variável e renda fixa no Brasil, tá? Está toda aí. Só no Brasil, tá? Fora não tá aí, é só de bolsa, tá? E os meus contatos. Quem precisar e quiser entrar em contato, esse WhatsApp é um programa no computador, então é só texto, tá? Eu tenho um grupo de imposto de renda para investidores, que eu tiro dúvida de muita gente aí com esse grupo. Tenho o meu e-mail e tenho o meu Instagram. Quem quiser me seguir lá, seja bem-vindo. Tá? Então, esses são os meus contatos para quem quiser entrar em contato ou tirar alguma dúvida, tá bom, João? Deixa eu parar aqui o compartilhamento, devolver aí para vocês. Não, também queria fazer umas considerações finais aqui, dizer para o pessoal aí, nossos clientes, que a gente está aqui para dar todo o apoio, né? A gente podemos passar aí a apresentação, a gente desenvolveu um e-mail que tira, vamos dizer, as principais dúvidas, onde tem links de vídeos ali que explicam como declarar mediante os comprovantes da XP. E eu até te peço aqui uma autorização para daqui a pouco colocar uns links ali da tua página do YouTube, porque eu achei alguns ali bem pertinentes, e daqui a pouco eu vou acrescentar nesse nosso e-mail aí algum link que vem esclarecer algumas dúvidas de alguns clientes. Fica à vontade, tá à tua disposição. Tá. E te agradecer, né, Roberto? Te agradecer aí a tua disponibilidade aí, fazer essa live. E vamos lá, o pessoal que tiver dúvida, daqui a pouco vai te mandar aí. Tem uma pergunta aqui que veio para mim aqui privado, do Felipe, perguntando se no exterior faz preço médio ponderado, tá? Não faz. Você não pode compensar prejuízo e lança a operação por operação por causa do câmbio, tá? A operação cambial, ela está travada dentro dessa operação, então você tem que lançar uma por uma, porque tem o câmbio do dia do início, o câmbio do final da operação, não dá para fazer preço médio, tá? É operação por operação que der lucro e as que derem prejuízo vocês descartam, tá? É um problema grande aí para quem faz day trade fora, não pode compensar prejuízo em operações no exterior. E até daqui a pouco, né, Roberto, fazer uma propaganda, como a gente disse aí, que às vezes nossos contadores acabam tendo uma dificuldade aí na declaração de investimentos. Se falar de investimentos no exterior, pior ainda. Eu sei que tu faz um trabalho de declarações complexas, né, para clientes que operam no exterior. Exato. Então, quem tiver o interesse, quem opera fora aí, quem quiser entrar em contato contigo para ver aí, contratar os teus serviços, né, porque afinal não é fácil declarar esses rendimentos do exterior. E não é qualquer um que tem o conhecimento necessário, entendeu? Então, assim, eu tenho porque eu faço, como eu disse no início, né? Eu faço isso há muitos anos porque eu fazia para mim. Então, fui aprendendo. E como contador, fui curioso, fui buscar a legislação e aí ficou fácil de montar esse compêndio aí. O meu curso, por exemplo,
uma colagem de todas as legislações, todas as perguntas que todo mundo fez, desse perguntão da Receita Federal, do help de cada um dos programas da Receita que tem instruções. Eu fui montando aquilo ali ao longo dos anos e tem um curso completo sobre isso. Então, é bem completo mesmo para quem quiser fazer o seu próprio imposto. Eu sugiro que faça o meu curso. Quem quiser que eu faça a declaração, pode entrar em contato comigo aí pelos meus contatos e a gente conversa. Beleza, isso aí. Tá então bom? tá bom. Muito obrigado a todos. Obrigado, Roberto, aí, né? Vou te mandar o link com desconto, tá? Não esquece de divulgar aí pro pessoal. Manda, claro. E quem tiver alguma dúvida, entre em contato aí com o seu assessor. A gente estaremos aí passando os links, os cupons, e era isso. Obrigadão, Então, tá. Roberto. Obrigado, pessoal. Boa noite. Boa noite. Valeu, um abraço para todo mundo.